Olá a todos, está começando mais um Cá Entre Nós. Este programa, esse videocast, que é uma realização do Centro Acadêmico Medicina São Caetano, CAMESC. Meu nome é Rodrigo, sou apresentador desse programa e hoje temos entre nós os alunos do primeiro semestre, da primeira etapa. Eu tenho comigo aqui para apresentar o programa a Marcela, vem ser a co-apresentadora aqui hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marcela, eu tenho 19 anos, eu nasci e cresci em Santo André, fiquei um período morando na Itália, depois a gente fala mais disso. Mas agora eu voltei, tô fazendo medicina na USCS e eu tô aqui com os meus colegas de turma, o Felipe e a Ana Vitória. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Felipe, eu tenho 35 anos, Eu tenho uma formação prévia como enfermeiro, onde eu atuei por 13 anos da minha vida. Decidi por fazer medicina algum tempo atrás e vim me planejando juntamente com a minha família, minha esposa e 2 filhos, para concretizar esse sonho agora. Oi, gente, eu sou a Ana Vitória, eu tenho 22 anos. Eu sou de São Paulo, capital, mas agora eu moro em Bragança Paulista. Atualmente eu moro em São Caetano para fazer a faculdade. Passei 3 anos morando fora nos Estados Unidos e voltei para prestar medicina. Caramba, só os gringos aqui hoje, não sabia. Os Estados Unidos, uma aqui... Não, tudo bem, tá certo. Legal, né? Chique uma o programa. surpresa. Tá chique o programa de hoje. E agora, pessoal, eu quero que vocês falem um pouquinho do que foi entrar na faculdade, né? Vocês estão no primeiro semestre, então, se quiserem dar uma palavrinha pra gente aqui, pro pessoal que tá assistindo. Como é que foi a experiência, tipo assim, poxa, agora eu sou um aluno de medicina, entrei na faculdade. Como é que foi isso? Então, eu tinha passado na Federal de Roma, por isso que eu me mudei para a Itália. E aí eu estudei um semestre de medicina fora do país. Então eu já tenho uma experiência prévia com a universidade, mas eu achei que foi totalmente diferente entrar na USC, sabe? E assim, foi inovador, foi assustador. Eu tava recomeçando o curso do zero novamente, então teve uma questão também emocional muito grande, mas até agora eu tô muito feliz com a minha conquista e tá sendo uma experiência revolucionária na minha vida. Bom, para mim, ingressar na faculdade foi desafiador, Porque eu vim de uma formação prévia como enfermeiro, onde eu atuei daí por 12, 13 anos da minha vida. E decidi por estudar sozinho, sem fazer nenhum tipo de cursinho. Então, vim me preparei por quase 1 ano, estudando sozinho em casa. Sempre com o apoio da minha esposa, dos meus filhos. E quando eu consegui concretizar... Eu não passei na primeira chamada, eu entrei na terceira chamada e minha esposa sempre assim falando, não, você vai ser chamado, você vai ser chamado, você vai ser chamado. E eu acabei duvidando e ela sempre me apoiando. Então, para mim, foi realmente a concretização de um sonho e de não só dos meus sentimentos, mas de toda a minha família juntamente comigo. Então, tá sendo excelente. Pra mim, foi muito desafiador voltar pro Brasil para prestar medicina, porque eu tinha a chance de continuar lá, fazer faculdade lá, de alguma outra coisa, porque lá a medicina é um processo diferente do que a gente tem aqui no Brasil, é uma pós-graduação. Então, eu estava muito insegura sobre voltar, talvez não passar. Quando eu me formei no ensino médio, eu não cheguei a prestar o Enem, então eu não tinha a experiência de prestar para um vestibular, porque assim que eu me formei, eu já fui para lá. Então, já foi difícil isso. Foi difícil também porque eu voltei pro Brasil e antes eu morava em São Paulo. Então, me mudei pro interior, era uma coisa nova. E assim, ter passado na USCS, que era a faculdade que eu queria por conta da metodologia ativa, foi a realização de um sonho. Eu me vi vivendo o meu sonho e tô vivendo esse sonho. A ficha ainda não caiu ainda, na verdade. A gente tá terminando o primeiro semestre, mas parece que, meu Deus, nossa, passou muito rápido. Todo o processo, assim, parece que eu ainda tô com aquela excitação de começar a faculdade. Desde a primeira semana, Que legal. E assim, a Ana Vitória falou pra gente da metodologia ativa, né? Uhum. E no meu conceito, tá? O coração da metodologia ativa é a tutoria. Porque a tutoria é o PBL, que é o Problem Based Learning, né? Se a gente tem uma situação, problema, estuda. E a gente aqui na USCS, o Centro Acadêmico tradicionalmente sempre organiza uma semana de recepção, onde a gente passa para os alunos o que é o PBL, como é que funciona. Então, quero saber, assim, rodar um pouquinho, saber um pouquinho de cada um. Como é que foi começar nessa metodologia ativa, começar com a tutoria, se o Centro Acadêmico, as atividades auxiliou um pouquinho, não auxiliou, como é que foi esse processo? Então, eu acho que vocês lembram, né, que nosso primeiro dia, você estava lá, foi o nosso primeiro contato com o Rodrigo, e aí a gente fez uma simulação da tutoria, e tava todo mundo apavorado com o PBL, né? Ele era um bicho de 7 cabeças, a gente achava que a gente estava largado sozinho no mar e tinha que remar, só que com a simulação da tutoria, a gente percebeu que é completamente realizável,
incrível, né? E, sinceramente, é a minha parte, assim, favorita da semana, que a gente tem na segunda-feira, a tutoria. Porque eu sinto que eu tenho autonomia e eu tenho voz dentro daquela sala. Então, eu me torno meio que protagonista do meu estudo, né? Que na verdade, é toda a ideia do PBL isso. Aí, eu não sei como é que foi pra vocês, mas, assim, só elogios ao PBL até agora, de verdade. Eu me encaixei com isso, de verdade. Bom, para mim, a segunda-feira também é o dia que eu mais gosto, porque realmente é a concretização do meu estudo daquela semana. Queria ter um pouquinho mais de tempo para estudar melhor, né? Até porque eu tento conciliar família, 2 filhos, jiu-jitsu, musculação, trabalho. Então, para mim é um pouco mais complexo, mas me dedico o máximo que eu posso, né? E geralmente tem um desempenho legal. Então, é onde eu estou concretizando realmente o que eu quero para mim. E eu sempre trago uma experiência de vida juntamente a isso. Com vários anos de hospitais aí trabalhando, eu consigo associar e agregar e ter um espaço de fala mais valorizado na minha concepção. Que legal. Pra mim, a tutoria, assim, enquanto eu via os meus amigos apavorados com a ideia de ter tutoria, eu ficava muito ansiosa, no sentido positivo. A Marcela, que é minha amiga, eu acho que ela concorda. Toda vez que a gente tem uma prova, eu sou a mais tranquila. Então, eu fico muito tranquila e de boa com as coisas. Então, a tutoria, por mim, a gente teria tutoria todos os dias. Inclusive, também é o dia que eu mais gosto. É o momento onde a gente pode realmente mostrar o que a gente estudou. Toda vez que eu saio de uma aula de tutoria, não aula, né? Porque é a gente que tá ali falando. Mas eu sempre penso, nossa, queria ter estudado mais para poder falar mais e a gente poder ficar mais tempo naquele assunto. Porque mesmo os temas mais difíceis, eu acho que com o seu grupo ali se torna um pouco mais fácil de você entender. Por exemplo, os ciclos de Krebs, que todo mundo é o terror da medicina, assim. Mas ele se torna divertido de você poder estudar com seus amigos, poder falar o que cada um estudou sobre e fica fácil de aprender. Porque você tem várias visões sobre o mesmo assunto, então isso é muito bom. E os nossos tutores também são maravilhosos, a gente tá no nosso 3º tutor. Só elogios para todo mundo, professor Márcio, professor Luiz, professora Cris, todos são muito legais. Mesmo que a gente seja o protagonista, eles estão ali para te auxiliar nos seus estudos, para mostrar que você está indo para a direção certa ou para a direção errada, então isso é muito bom também. Legal. E assim, a tutoria está dentro de um módulo na faculdade que é Saúde, Doença e Cuidados. Junto com isso tem também o TBL, que é o Team Based Learning. Que, na verdade, hoje em dia são mais as conferências, né, que a gente fala, né? Sim. São conferências onde vocês vão, discutem um assunto. Então, como é que está sendo essa dinâmica de conferências para vocês? Para lidar no dia a dia? Eu realmente não sei como é que está sendo para vocês, porque na minha época mudou um pouquinho, né? De lá para cá. Então, como é que está sendo hoje? Então, o TBL, para mim, é como se fosse um resgate do modelo tradicional, na verdade. É o que eu acho mais próximo do modelo tradicional dentro do PBL. Porque a gente tem o professor falando sobre a matéria, ele tá dando aula, ele tá na lousa. Então, assim, as lacunas que a gente teve no nosso estudo da segunda-feira, que é quando acontece a tutoria, elas são preenchidas pelo TBL, o que é muito bom. Porque eu percebo, às vezes, que o meu estudo da tutoria estava totalmente enviesado quando chega na hora do TBL. Em relação aos times... eu acho que, assim, nós fomos separados aleatoriamente. Então, foi importante também para a gente nem sempre estar sempre com aquela panelinha, com os amigos. A gente tem de trabalhar em equipe com pessoas que nós não somos próximos. O que vai ser muito importante para quando a gente for médico, né? Então, para mim, esse é o ponto alto. De ter, meio que ser forçada a falar com pessoas que eu não falaria normalmente. E isso me ajuda muito a me comunicar. E você, Felipe, que já tem uma formação prévia, você concorda com esse que a Marcela falou de realmente ser uma coisa mais que resgata a metodologia tradicional? Como é que foi isso para você? Eu concordo, porque é realmente onde o professor está ali tirando as nossas dúvidas, né? E isso é muito importante, porque, como ela disse, na sessão de tutoria pode ser que aconteça alguns vieses de estudo, né? Algumas lacunas, ou, meu Deus, esqueci de estudar a composição de tal proteína, ou a metabolização de tal carboidrato. E aí eles vão preencher essas lacunas que ficou para nós, né? E dar uma elucidada. E isso faz com que direcione para que eu tenha mais vontade de estudar. Porque assim, poxa, não era daquele jeito. Então, eu vou resgatar esse tema, essa pauta e vou estudar mais, vou me dedicar mais. Então, ele serve para mim como um norteador. E, realmente, ele separa o grupo da tutoria para um novo grupo. A gente tem 13 pessoas na minha tutoria, para 6 pessoas no meu TBL. E ninguém está integrado no nenhum dos grupos. Eu sou participante dos grupos e nenhum deles se encaixa. Então, é legal que ela comentou sobre quando no nosso trabalho a gente vai ter pessoas diferentes e isso
faz com que eu tenha essa noção ainda maior. Porque, gente, eu sou o mais velho da turma, lá com 35 anos. Depois de mim é o Vinícius, que tem 25. E depois só 19, 20, 18. Tem o Leandro de 17. Então, são pessoas que no meu habitual eu nem conversaria tanto, né? E é uma coisa muito boa que a faculdade me trouxe, que é essa comparação, essa possibilidade de trocar ideias com pessoas que não são da minha geração e realmente trazer para mim não um resgate, mas o querer estar mais perto, o querer falar, o querer entender, o querer dividir as minhas experiências com essas pessoas, seja na tutoria, seja em sala, seja no TBL. Então, esse compartilhamento de vivências é muito maravilhoso. Rico, né? É maravilhoso. E assim, além da saúde, doenças e cuidados, a gente tem outras matérias na grade curricular, né? E uma delas que eu vejo que é bem ligada, assim, à metodologia ativa é a integração clínica humor-funcional, né? Sim. Onde a gente tem um laboratório humor-funcional, que é anatomia, histologia e imagem. E a gente tem também a interação clínica... Não, a gente tem também a análise clínicas terapêuticas, que é o ACT, que é a parte de farmacologia e entender exame laboratorial, essas coisas. Então, pra mim, assim, não sei como é que você acha, Ana, mas pra mim foi um mergulho de cabeça na metodologia ativa. Além da tutoria, é o que mais, assim, mergulha a gente. Então, qual foram as suas impressões sobre essas duas matérias, assim? Então, eu gosto desse método porque eu acho que, tipo assim, na faculdade tradicional, por exemplo, eu tô morando numa cidade onde a faculdade é tradicional. Então, eles separam as matérias, muitas vezes, não combinando o que eles estão tendo. Então, por exemplo, em uma aula você vai estar tendo o sistema digestório e na outra aula você vai estar tendo neuro. São duas coisas que não combinam. E uma coisa que eu gosto da USCS é que eles fazem combinar os assuntos. Então, a gente tá vendo uma coisa em tutoria, a gente vai ver no decorrer da semana em todas as aulas, em ACT, em morfo, em morfinho, no SUS também a gente vai dar um jeito de abranger esses assuntos também. E eu gosto muito de como as aulas de ACT e de morfo, elas integralizam tudo isso. Então, você não estuda em bloquinhos, você estuda o corpo como um todo. Isso é muito legal. E a gente tem nas aulas... Na minha época, quando estava no primeiro semestre, a gente ia fazer os folhetos embrionários com massinha, tudo, né? Não sei se vocês fizeram isso Não fizemos. Mas assim, é legal porque no laboratório, vocês têm a prática ali, vocês têm vivência, vocês têm essas impressões que vocês não têm fora dele, né? Então, eu não sei se você já tinha entrado antes no laboratório, na faculdade que você estava ali em Roma, ou se você já tinha tido um outro contato prévio. Como é que foi para você entrar em laboratório? O que você achou do nosso laboratório humor-funcional? Olha, eu adoro o laboratório de humor-funcional. É onde eu me sinto mais estudante de medicina do que em qualquer outra parte da faculdade. E, sinceramente, assim, eu tendo estado em Roma, os nossos laboratórios, eles são muito preparados. Eles têm todas as peças novinhas, tá tudo novo, tá tudo bem cuidado. E assim, a faculdade de Roma, onde eu estudei, ela tinha mais de 700 anos. É uma das faculdades mais antigas do mundo. É a Sapienza, o nome dela. E era uma ótima faculdade, era uma ótima universidade. Tem mais de 100 mil alunos atualmente. Porém, a gente via que tinha essa defasagem em relação aos materiais que nós usávamos, aos laboratórios, eles estavam mais velhos, as peças anatômicas eram mais velhas. Então, assim, a impressão que eu tive era que eu tava tocando em coisas que nunca foram tocadas antes, quando eu entrei na USCS. Assim, meu Deus, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. E a gente também é orientado a cuidar bem daquilo, né? Do material da faculdade. Assim, eu adoro o laboratório, assim. É a parte que eu uso pra tirar as minhas dúvidas, pra botar a mão na massa mesmo e pra ver se eu tô entendendo a coisa. E a gente, além de ter o laboratório humor-funcional, a gente tem algumas práticas no laboratório de ACT também. Sim. Eu tinha, pelo menos, né? E aí, como é que é pra você, Felipe, essas noções, assim, da parte de farmacologia, muitas vezes? Eu me senti um químico maluco, assim, no primeiro semestre. Canequinho e tal, achava muito legal fazer as experiências. Então, como é que tá sendo isso pra você? Na parte de uma ACT? coisa muito engraçada nesse ACT é o professor Jorge. Não, excelente, adoro ele, muito Nossa, bom. Um beijo para os professores de ACT. Elogiado aqui nesse programa, Jorge. Não, Gostamos de verdade, você. você é um amor, Ele cara. Demais. A gente Ele, ama. o Rodrigo, eles até brincaram comigo na aula sobre coleta de material sanguíneo, né? Estudo de exame de sangue. E ele falou, se o Felipe não souber como faz, então pode fechar o curso que ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele que vai dar aula. Então foi muito legal. Esse ambiente descontraído, a dinâmica. Eles conseguem trazer uma metodologia que na hora ela tem um passo a passo, mas deixaram muito confortável a atividade para até eu que há anos e anos fazendo, conseguir participar muito bem, assim como os outros alunos. Então, foi super integrado, a gente se sentiu muito bem
acolhido por eles. Foi maravilhoso. Que legal. E são matérias, assim, que exigem um estudo prévio, né? Sim. Eu, quando cheguei aqui na faculdade, às vezes eu ficava meio perdido. Nossa, como é que eu vou estudar? Que referência eu vou buscar? E eu acho que até por isso que no curso a gente tem o core currículo de medicina baseada em evidências, né? Que é pra gente aprender onde pesquisar, como é que funciona isso. Então, como é que tá sendo pra você, Ana Vitória, assim, tipo, a matéria de medicina baseada em evidências no core currículo? Eu gosto muito do core. Eu acho que é muito importante a gente, hoje em dia, saber fazer pesquisa, escrever artigos. É uma coisa que o professor Greg, ele nos incentiva a estudar sobre isso. Então, a professora também, Sônia também, eu acho que é uma matéria que, assim, muitas vezes você pode achar que não como é que eu posso explicar? Importante, mas eu acho que a medicina, ela avança com os estudos. Então, a gente saber fazer isso é incrível. Então. E assim, vocês têm também o projeto de extensão, que faz parte da grade curricular, né? Sim. Então, como a medicina baseada em evidência auxilia a fomentar, assim, um projeto de pesquisa para vocês usarem na extensão? É uma coisa que se conversa, se auxilia, caminha junto? Eu e a Ana, a gente está no mesmo projeto de extensão. A gente está cuidando do mesmo projeto. Nosso projeto é de conscientização sobre tecnologia para a terceira idade. Então, a gente vai fazer um projeto para ensinar idosos a mexerem em aplicativos, a pedirem as próprias encomendas, tudo mais. E é bem legal, porque eu percebi que, assim, eu tinha certos preconceitos em relação à terceira idade. E a gente tem aquela impressão de que eles não sabem fazer nada, né? Então, com a medicina baseada em evidências, que você tem que buscar nas melhores fontes, e também tem o grupo controle, aí tem o outro grupo e tudo mais. A gente tá na mesma UBS também. E a gente resolveu falar com os idosos da UBS antes de projetar esse nosso projeto de extensão. Porque, às vezes, o que a gente acha que é a necessidade da terceira idade não é verdadeiramente a necessidade da terceira idade. Então, ter esse contato com eles e ter o auxílio, por exemplo, do professor Greg falando pra gente buscar nas melhores fontes. Tá sempre usando fontes primárias e secundárias de informação. Como mexer em sites, por exemplo, o PubMed. O PubMed, exatamente. E foi muito bom pra gente. Eu aprendi com a Sônia a mexer em planilha, não sabia. Tipo assim, que ela ensina como é que pega no tabinete, como é que copia, se coloca lá na planilha. Isso é importante pra vida, saber mexer em planilha. Pra você ter uma noção, assim, história pessoal, mas assim, eu já tive que montar planilha pra um colega meu que tem uma empresa, e eu montei a planilha dele baseado no que eu aprendi no medicina baseada em evidência, sabe? Tipo, que legal. Então ajuda na vida, né? Lógico. Quem sabe utilizar o que a gente aprende, né? A medicina é uma ciência dentro de tantas outras, né? Que tudo tá integrado, né? A gente tá numa universidade. A gente está falando sobre medicina aqui num ambiente que é da produção audiovisual, né? Num estúdio que foi montado por pessoas dessa área, né? Então, essa integralidade é muito legal, né? É muito legal. E você percebe, assim, Felipe, que essa conversa entre as áreas, né? Além da conversa entre as áreas, a gente tem que saber conversar com as outras pessoas. Sim. E a gente tem habilidade de comunicação. Então, você vê que isso está te auxiliando, que isso auxilia, às vezes, no seu projeto de extensão, para se comunicar, às vezes na vida. Você acha que isso é uma coisa que está se integrando, está fluindo? Habilidade de comunicação eu vou dizer que é a primícia de ser médico. Porque se você tem um conhecimento e não saber compartilhar, e você falar de acordo com o que aquela pessoa precisa escutar. Não é você falar sempre termos técnicos, mas não, você tem que adequar a sua fala àquela pessoa. Quem tem que adequar a fala somos nós que vai transmitir. Não é a pessoa que vai receber a informação. E essa é a primícia da habilidade de comunicação. Então, o professor Tangará e a professora... Esqueci o nome dela. A Lígia. Fazem muito bem esse papel, né? Então, ele fala bastante, estimula, instiga a gente a falar bastante. E uma coisa legal, que eu levo o meu conhecimento prévio, unindo agora o conhecimento de medicina, e como eu pratico diversas outras atividades, então eu consigo dividir esse conhecimento com outras pessoas, e eles me ajudaram muito. Que eu estou compartilhando de maneiras mais adequadas esse conhecimento. Às vezes eu estou numa aula de jiu-jitsu lá, e aí aconteceu uma situação, eu precisava dar primeiros socorros para um dos alunos. E aí, depois, com isso, o professor pediu para que eu fizesse uma palestra para todo mundo. Então, todo mundo leigo. Então, eu precisava adequar a minha fala para que eles entendessem melhor. Então, termos foram totalmente aí como RCP, que é a Associação Cardiopulmonar, foram para uma básica massagem cardíaca. Alguns me perguntaram sobre dislipidemia, eu fui falar para ele sobre gordura no sangue. Então, é realmente adequar a fala a quem está escutando. E a gente tem as simulações teatrais no meio da aula também. Verdade. O que vocês acham das simulações teatrais que a gente tem em aula? A última simulação foi perfeita. Eu era uma das atrizes. Foi um caso que o menino acabou de entrar em medicina, sofreu um acidente de carro, né? Ficou tetraplégico. E aí a gente, como médico, tem que dar essa informação para ele. Então ele acordou lá depois de 3 dias internado e a gente precisava dar essa informação.
Então, a Marcela foi a mãe do garoto, o Vinícius foi o pai. E aí, diversos outros alunos interpretaram os profissionais. E ficou, assim, perfeito. Porque Legal. realmente experimentar, tentar vivenciar a experiência. Então, Nossa, foi que muito legal. legal. E assim, essas habilidades de comunicação a gente vai usar muito quando a gente for conversar com o paciente, né? E a gente tem principalmente habilidades médicas, né? Semiologia e propedêutica, que é coletar história, anamnese. Como é que tá sendo isso pra você, né, Vitória? Você, essas habilidades médicas dentro de anamnese, coletar a história do paciente, aprender como é que faz pra tirar uma boa história? É muito importante você saber fazer uma anamnese boa, porque eu acho que isso é fundamental do médico. Ele tem que saber conversar, e eu acho que alinhando habilidades comunicativas e habilidades médicas fica perfeito, porque a habilidade de comunicação é a essência, como o Felipe falou. É fundamental o médico saber se comunicar bem. Então, os nossos professores de habilidades médicas, tanto o MCCP, que é a medicina baseada no paciente, né? Centrada no paciente. Método clínico centrado na pessoa. Isso. MCCP. Tanto a estruturada são muito importantes, os nossos professores são maravilhosos. Quando você entra, assim, no método PBL, você acha que você não vai ter aula, mas eles te dão, sim, todo um auxílio para você aprender da maneira correta, como que faz. E eles te dão também, não só o auxílio, mas a autonomia de você poder buscar como é que faz. Então, é muito, muito bom isso. Legal. E assim, Marcela, como é que foi pra você, tipo, ter essa noção de contraste da coleta de história do método tradicional para esse RCOP, que é o Registro Clínico Orientado por Problema, ou MCCP, né, que é o método clínico centrado na pessoa, essas diferenças, como é que tá sendo para você estudar dentro dessas duas coisas? Então, eu achei que a minha mente ia talvez ficar um pouco confusa com os dois métodos, mas eu descobri no fim que dá para integrá-los no mesmo atendimento. Você pode fazer uma anamnese estruturada integrando o RCOP. Então, de verdade, eu acho que a anamnese, ela define todo o resto do tratamento terapêutico, Sim. Inclusive o sucesso desse tratamento terapêutico. E aí, eu percebo que quando a gente consegue fazer, por exemplo, a lista de problemas que a gente aprendeu, a gente também tem o método CIF, que a gente aprendeu na MCCP, né, que é considerar o sentimento do paciente, dar autonomia para o paciente para ele tomar decisões sobre o próprio tratamento terapêutico. Isso é fundamental e aí isso é a base de todo o relacionamento entre o médico e o paciente. Você se vê conectado diretamente com aquele paciente. Até quando a gente tem aquelas simulações com atores, eu me sinto emocionalmente conectada com aqueles, atores e eu esqueço às vezes que eu tô no meio de uma simulação. Eu entro mesmo dentro daquilo e eu fico nervosa, eu fico com medo de fazer algo errado, eu quero cuidar daquela pessoa. Então, assim, tá sendo uma experiência fantástica pra mim. Uma coisa muito legal sobre as aulas de habilidades médicas são os OSCs que a faculdade chama os atores. Então, você já se sente como médico. Os nossos professores, na verdade, eles já falam pra gente se sentir como doutores. Eles chamam a gente de doutores, inclusive. No meio da aula, sim. No meio da aula. A gente vai tirar uma dúvida, ele, doutor, é desse jeito. A gente tem que se portar com jaleco. Então, tudo isso faz a gente já se sentir no papel daquele médico. Então, quando entramos nas salas de simulações, você não fica mais com aquele clima tenso, eu tô sendo avaliada. Não, é uma coisa, assim, normal, faz do seu jeitinho, eles te dão aquele auxílio, eles te dão um feedback no final. Isso é muito importante para ver se você tá aprendendo da maneira certa. E se você não estiver, eles vão te orientar da melhor maneira possível. Verdade. E assim, a gente tem uma noção desse panorama, né, de tipo, o que é lidar com o paciente, o que é estar no dia a dia do paciente, quando a gente está nas UBSs, né? Porque na USCS, desde o primeiro semestre, dentro da matéria CISUS, que é Competências Integradas ao Sistema Único de Saúde, a gente já está uma vez por semana indo lá, acompanhando junto com a enfermagem no começo, né? Mas a gente já vê como é que é uma visita domiciliar, a gente já vê como é o atendimento a um paciente, a gente já vê como é que é essa vivência dentro da unidade básica de saúde. Então, eu me sentia muito médico, cara, de botar o jalequinho e lá pro UBS. Como é que tá sendo isso para vocês? John, pra mim, eu já nunca tinha trabalhado em UBS, só tinha estagiado, né? Como enfermeiro eu trabalhei sempre em hospital, emergência e UTI. E adoro, né? Mas UBS é uma coisa que eu senti que demanda muito mais a humanidade, né? É que você é um médico, você se porta como médico, como você falou que você já se sentia médico, você tem o seu conhecimento prévio e o conhecimento adquirido na faculdade. Mas o principal é a empatia. Porque as pessoas são pessoas que estão indo lá em situação de fragilidade, né? Buscando o seu atendimento, ou mesmo se sejam consultas marcadas, eles estão para assinar um problema deles. E eles querem mesmo a sua empatia, o seu cuidado com eles demandam isso. E muitas vezes, além do seu conhecimento, você pode entregar muito mais com um sorriso no rosto. Então, você tratando eles realmente com humanidade, com um sorriso, com a empatia, faz o diferencial de ser um bom médico e um médico totalmente
mecânico, É verdade. que é o que a gente não busca, né? A UFSC, ela busca um profissional, construir um profissional que seja, além de um médico competente, ele seja empático, ele seja resiliente. Humano, né? Humano. E assim, a gente tem nessa matéria, esse SUS, além de ter essa prática na UBS, a gente também tem uma prática em sala de aula, né? A gente tem umas discussões, a gente conversa, tudo, né? Quando a gente está na tutoria, a gente tem de manhã um fechamento, de tarde uma abertura. Isso. No CISUS, a gente tem uma abertura uma semana, um fechamento na outra, né? Então, é uma dinâmica diferente. E os assuntos são diferentes, né? Em vez de a gente falar sobre... Na tutoria, a gente vai falar em 3 unidades curriculares sobre... desenvolvimento, não, história da medicina, aí depois a gente vai falar sobre desenvolvimento, né, que é embriologia, e a gente conclui falando sobre bioquímica, né? Sim. E os assuntos do SISU são, tipo assim, a origem da saúde pública, são questões mais abrangentes, mais macro, né? Então, como é que tá sendo essa diferença, a comparação para você, Ana, sobre, tipo, ver esse parâmetro mais macro, as leis que deram origem, como o SUS começou, perdão? Eu acho fundamental a gente saber como que o SUS funciona. Muitas vezes, você chega na faculdade, você chega num serviço de saúde público já com preconceito, você acha que você não vai ser bem atendido, você não sabe como funciona, você não sabe quais profissionais estão ali trabalhando. Então, é muito bom. Inclusive, eu ia falar que eu acho excepcional, assim, incrível a gente ter a oportunidade de estar em uma UBS desde o primeiro semestre. Você aprende muito melhor. O Felipe já tem toda a experiência de ser enfermeiro, mas pra mim, que não tinha conhecimento nenhum, eu nunca tinha ido numa UBS antes, né? Então eu não sabia. Tá sendo uma experiência muito incrível eu poder estar ali dentro ajudando. E na aula de SUS, eu acho que é também muito importante a gente saber como funciona tudo isso, com o que a gente vai trabalhar, né? Legal. E assim... pode falar, por favor. Então, eu acho interessante a gente saber sobre a parte legislativa e também a gente aprendeu sobre as diretrizes nacionais curriculares de 2014, que inclusive foi o que definiu que as faculdades de medicina, principalmente no método PBL, tem que preparar o aluno para servir ao sistema público de saúde. Porque a gente percebe que as novas faculdades de medicina, elas estão formando alunos para servirem apenas ao serviço privado de saúde. Então, eu acho legal que a gente tem uma grade curricular focada no sistema público, porque ele precisa de nós. É um sistema que necessita cada vez mais de atenção, mas tem cada vez menos profissionais dispostos. E, assim, eu tinha vários preconceitos, principalmente porque, assim, eu sou uma garota de classe média alta. Eu nunca tinha pisado também numa UBS. Eu sempre tive convênio médico, só frequentava hospitais particulares. Então, eu tinha uma visão de SUS igual ruim. E não é assim. Porque muito quando eu pisei na UBS, né? Pelo menos aqui em São Caetano, que é excelente, é uma cidade excelente, é muito bem organizada. Sim. As UBS são limpas, são organizadas, tem todo o material necessário, insumos. E assim, os profissionais dedicados. Então, foi uma quebra de preconceitos pra mim. Com certeza. E assim, eu vou trazer uma mensagem, e aí eu vou convidar todos a trazerem uma mensagem de encerramento, que o programa já tá ficando no final. Já falamos sobre todas as matérias que a gente tinha que falar agora do primeiro semestre, né? E assim, eu vou trazer uma palavra para quem tá ouvindo a gente de casa aí, de onde for, do ônibus, enfim, que é assim, defendam o SUS, porque se você tem uma carteirinha de saúde, assim, se você tem um convênio, saiba que seu convênio é financiado pelo SUS. Que o hospital privado, ele tem financiamento do SUS. Toda a parte sanitária do Brasil, que faz com que sua comida seja adequada para você poder se alimentar, passa pelo SUS, a parte sanitária. Então, assim, o SUS ele é muito maior do que a gente imagina. Eu tive essa dimensão no SUS. Então, ele é muito maior do que a gente imagina e a gente tem que valorizar, porque se você é uma pessoa que tá aqui no Brasil, você tem direito à saúde, você tem direito a viver, né? Isso não é em qualquer lugar do mundo. As meninas tiveram vivências em outros países, né? Mas, assim, não é em qualquer lugar do mundo, então valorizem. Sim. E a gente tem que valorizar também a nossa experiência como alunos, né? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa para dar esse valor, para passar uma mensagem para quem tá em casa, uma palavra de apoio, de esperança, um convite a conhecer a faculdade um pouquinho melhor, o microfone de vocês, a palavra tá franca. Pode falar vocês primeiro. Bom, como aluno, realmente eu vou até ser um pouquinho retrógrado, né? Mas é a concretização de um sonho meu. Entrei no primeiro dia, eu entro todo dia na faculdade como se fosse o primeiro. A mesma garra, porque o meu foco é realmente ser um médico melhor que eu possa ser. Então, eu me dedico ao máximo todos os dias. E eu quero que seja esse o meu foco até o encerramento. Porque eu planejo isso para mim. Já vinha planejando antes. Então, realmente, quem quiser conhecer a UFSC, é uma excelente instituição. Gosto muito, recomendo muito. E a cada dia eu gosto mais. É isso.
Todos os dias eu acordo muito feliz. Eu tô longe da minha família, que agora tá todo mundo morando em Bragança Paulista. Fica 1h30 daqui, então todos os finais de semana eu tento ir pra casa, mas quando eu tô aqui é sempre com muita felicidade de poder estar fazendo uma excelente faculdade. Como o Felipe, todos os dias eu entro na faculdade extremamente grata pela oportunidade de estar ali, de poder estar com bons colegas, com excelentes professores. Assim, eu não tenho o que dizer dos professores, eles são todos maravilhosos. A faculdade em si super incentiva o estudo em pesquisas, e uma coisa que eu gosto muito, né? Incentiva na tecnologia, que é uma coisa que está inserida na medicina. Tipo, cada vez a medicina está se tornando mais tecnológica e a faculdade está tecnologiando, assim, também. Então, assim, venham para a USCS, estudem sobre ela. É uma faculdade excelente. Tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar como a gente se apaixonou. Bom, eu só tenho elogios pra USCS. Eu acho que eu sou até enviesada, porque assim, a minha mãe é filha da USCS e agora eu sou filha da USCS. Então, venham pra USCS, é uma oportunidade em 1 milhão. E assim, eu passei por um recomeço, eu tive que largar a medicina na Itália, eu voltei. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, o Felipe tem 35, nunca é tarde pra começar o curso de medicina. Às vezes, o fim de uma etapa é apenas o começo de outra, sabe? Se você tá no cursinho há muito tempo, não desista. Às vezes você tá apenas alguns meses da sua primeira aprovação em medicina e uma aprovação é tudo que você só precisa de uma vaga. Então, assim, não desista do seu sonho de medicina. Tem gente que fala que tem muito médico, que a medicina tá ficando, como eu posso dizer, desgastada, mas eu não acredito nisso. Eu acho que quanto mais médicos, melhor. A gente precisa cuidar da nossa população, a gente precisa defender o SUS, principalmente. Então, assim, venham pra USCS, e se não vier pra USCS, tudo bem, mas não desista da medicina. E é isso, eu tô muito grata, inclusive uma honra estar aqui com vocês. É muito legal esse convite. Obrigada, Rodrigo, por ter convidado a gente. Enfim, muito só legal. Elogios pra USCS e pro Cá Entre Nós, que é um projeto maravilhoso. O centro acadêmico da faculdade é maravilhoso. Tá sempre muito presente pra gente, sempre muito. Sempre as nossas dúvidas, sempre prontos pra ajudar. Então, todos os nossos veteranos são muito legais. Todo mundo é maravilhoso. Olha, gente, eu que sou gratíssimo pela presença de todos aqui hoje. Uma alegria receber vocês nesse programa. Tô muito feliz de verdade. E assim, eu falei no programa anterior, já que da diretoria do Centro Acadêmico, vou falar de novo hoje, que eu tô no Centro Acadêmico desde o primeiro semestre até o 7º. Neste momento atual, sou o presidente. E assim, eu participei de todas as recepções do Calouro, desde que eu entrei até hoje. Então, eu participei da recepção desde do meu semestre como participante, e hoje eu recebi vocês, né, no lugar de presidente. E em todas as recepções eu falo, vivam a faculdade intensamente. Experienciem. Vocês podem ser da USCS, podem ser de onde for, mas assim, vivam com o coração, se entreguem e participem, porque vale a pena. Façam parte do que tiver que fazer, vivenciem a atlética, vivenciem o centro acadêmico, vivenciem as aulas. Estejam presentes no que vocês estiverem fazendo, porque vale a pena. Sempre vale a pena. Tá bom? Então, mais uma vez, muito grato por participar desse programa, que é uma realização do Centro Acadêmico, né? O videocast Cá Entre Nós, que ele está acontecendo utilizando o ambiente da ECRIA, que é um órgão institucional que a gente tem na faculdade, que organiza os estúdios aqui. E também somos gratos aos gestores dos cursos que tiveram uma aprovação, que autorizaram a gente estar utilizando esse espaço. A reitoria, a pró-reitoria também, que teve o aceite, que teve a aprovação para a gente estar utilizando aqui esse ambiente. Somos gratos. E é isso. Fiquem bem e continuem acompanhando a gente, que tem mais episódios virão, tá bom? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.